Boa noite. Boa Noite a todos. Agora, boa noite, a gente está gravando à noite, mas boa tarde para os alunos do assistente administrativo, do SENAC e outros cursos que estão vendo essa continuidade da videoaula sobre recursos humanos, comigo, professor Luiz Carlos, professor Lucas, professor Anderson, né, dando sequência aí na nossa atividade. Professor Anderson, não, Lucas, melhor, vai, Lucas. Não sei por que eu mudei, não, mas enfim. Você contrataria o Itamar Franco para ser presidente da sua empresa? Olha, se hoje temos, né, a moeda que nós utilizamos, né, o real, a gente sabe que o real está um pouco desvalorizado, né, perante o dólar aí, o mercado financeiro não está fácil para a gente não, mas já esteve muito pior, né, época do Cruzeiro, do Cruzado, o plano Cruzado, inclusive, foi, né, uma encruzilhada, né, para várias pessoas. Mas o Plano Real, ele inclusive, para quem, os alunos aí que não sabem, né, o Itamar Franco era o presidente do Brasil na época que foi lançado o Plano Real, né? O Plano Real é de autoria do Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda na época, mas quem realmente deu aí o pontapé inicial para o Plano Real foi o Itamar Franco, né? E ele era vice-presidente do Collor, né? Fernando Collor de Mello, e ele teve esse grande acontecimento aí como o grande feito aí do governo dele, né, de lançar o Plano Real. Então, se hoje a gente tem uma moeda que, apesar dos trancos e barrancos aí que passa, é consolidada no mercado, muito se deve à aprovação por parte do saudoso Itamar Franco, né, que Deus o tenha. Morreu há 10 anos, né? A gente ficou até surpreso com isso hoje. É. 10 anos atrás. Professor Anderson, você contrataria o Itamar Franco ou o Fernando Henrique Cardoso para ser presidente da sua empresa? Nossa. Eu não conheço tão bem a história do Itamar Franco, né? Mas eu dei uma pesquisadinha, né? Quando vocês começaram a falar disso mais cedo. Nem sabia que ia cair na aula. A gente pega de surpresa também. Ainda bem que eu procurei ver Tá alguma vendo? coisa. Prova oral aí para assim, professores também, né? Eu reconheço que o Fernando Henrique Cardoso, eu conheço um pouquinho mais da história e sei da sua capacidade, tanto administrativa e intelectual, eu fecharia com ele. Foi bom presidente, né? Porém, contudo, entretanto e todavia, tem algo que a gente não pode deixar de falar, né? Ele fez, em 92, né, ele assumiu e foi no mandato do Itamar Franco que teve aquela votação para saber qual que seria a nossa forma, se ia continuar presidencialista ou se mudaria. Foi na época do Itamar Franco, foi no governo dele que teve aquela votação e continuou com o regime presidencialista. Pró-democracia. Exatamente, continuamos aí. Justamente. Eu lancei a pergunta porque hoje a gente falou disso, né? A gente está gravando dia 24 de março e hoje eu dei aula no período da tarde para a turma de assistente administrativo do SENAC e a gente estava falando sobre a história da economia no Brasil, né? Aí a gente citou o Itamar Franco, falamos aí do Plano Real, nós falamos hoje desde a exploração do pau-brasil, passou pelo ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, industrialização, Getúlio Vargas, JK, né, as metas do JK, até chegar ali passando ali pela ditadura militar. Tancredo Neves morreu, José Sarney assumiu, depois veio o Collor e a gente sabe o que aconteceu até chegar no Itamar Franco, que faz 10 anos que o Itamar Franco morreu, né? Eu fiquei surpreso porque eu, na verdade, nem lembrava que ele tinha morrido, né? O fato principal era isso. Então, por que eu fiz a pergunta, né? Que se vocês escolheriam qual deles, né, para ser presidente da empresa, né? A gente precisa selecionar as pessoas, né, que vão compor a nossa equipe, concordam? A gente precisa selecionar e a gente precisa trazer alguns critérios, né, que positivos e tentar identificar quais são os pontos negativos para mim conseguir enquadrar a melhor pessoa para aquele cargo que eu tenho disponível na empresa, né? E isso, ontem nós gravamos, mas na aula que os alunos viram antes dessa, a respeito
dos 6 processos da gestão de pessoas, e nós falamos de 5 deles, né? Nós viemos aí na ordem invertida, e o primeiro deles é o processo de agregar pessoas, né? Agregar pessoas basicamente recrutar e selecionar as pessoas adequadas frente às vagas que eu tenho aberto ali de novas vagas na minha empresa, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho livremente sobre recrutamento, né? O que é recrutamento? Talvez pode ser até conceitual mesmo, os alunos saberem aí alguns métodos de recrutamento, formas de divulgar vagas, como é que a gente fica sabendo que tem vaga no mercado aberto aí, para poder me inscrever em vagas. O que é recrutamento? Eu não sou a melhor pessoa para falar de recrutamento. Eu acho que o Lucas pode falar um pouquinho melhor, como já foi comentado na outra aula. Eu sou concursado há quase 9 anos. Então, essa parte de recrutamento eu estou passando um pouquinho longe. Professor Lucas. Bom, o recrutamento, ele, na verdade, ele é a primeira etapa também do processo seletivo, né? Que a gente estava até comentando na aula anterior que seria exposta a diferença entre entrevista e processo seletivo, né? Muitas pessoas confundem aí, resumem o processo seletivo a uma simples entrevista, né? E o processo seletivo está muito além disso. Então, o recrutamento ele é aí uma das etapas iniciais aí desse processo e ele serve justamente para ter ali aquela garimpada, né? Quando você, por exemplo, é homem, né? Nós homens, quando nós completamos 18 anos, nós temos que nos alistar, né? Para o serviço militar e tudo mais. E aí, em filmes, em séries, em vídeos, a gente sempre vê muitas brincadeiras com o termo recruta, né? Recruta disso, recruta daquilo, né? E o recruta, ele está ali justamente para, claro, prestar o serviço militar obrigatório, mas também ele está ali para, num futuro, se for de interesse dele, pleitear ali, né? Tentar uma vaga, uma carreira também na área militar, né? E a gente sabe que tem provas, que tem concursos, que tem etapas aí que ele precisa cumprir, né? Que este recruta precisa cumprir para se tornar um sargento, um capitão, um major e todas as outras hierarquias conforme ele for subindo. Então, o recrutamento ele apresenta essa importância, né, de garimpar os talentos no mercado, as pessoas que de alguma forma preenchem requisitos para uma determinada vaga, né? E obviamente esses requisitos eles são acompanhados também dos chamados diferenciais, né? Então, muitas vezes você vai se candidatar a uma vaga e ela apresenta lá, né, os pré-requisitos, os requisitos, toda a explicação, a explanação da vaga também. E nessa explanação também tem a questão dos diferenciais, né? O inglês é um diferencial, conhecimento em SAP é um diferencial, o Excel avançado é um diferencial. Claro que hoje em dia o Excel avançado e o inglês, né, ou uma outra língua estrangeira, eles já estão se tornando praticamente componentes obrigatórios, né? Como a gente tinha mencionado também na aula anterior, o mercado está cada vez mais exigente e essa exigência se prova desde o processo de recrutamento, né? Então, hoje, vocês jovens, né, alunos que estão assistindo aí, que devem ver muitos memes aí na internet, né? A gente tem os memes aí de redes sociais em relação a empregos também, né? Tem o comparativo ali, arrumar emprego em 1960, né? Você arrumava ali um emprego de supervisor, de coordenador, de gerente com o ensino médio completo, por exemplo, né? E aí, arrumar emprego hoje, aí tem a imagem lá, né? Você precisa ter 3 doutorados, 2 mestrados, falar fluentemente 5 línguas, né? Ter experiência sólida de 10 anos na área de diretoria para candidatar a um cargo de assistente, né? É claro que os memes, eles são brincadeiras aí que são traduzidas em forma de humor mesmo, mas que no fundo sempre passam uma mensagem, né? E a gente analisa também essas mensagens passadas através desses memes, né? E uma delas é justamente nessa questão
que o mercado vem apresentando e que começa já nesse processo de recrutamento e de caça-talentos. Sim, essa pontuação do professor Lucas é interessante, porque a gente observa que está bem voltado ao setor privado, né, Lucas? Porque a gente pensa as exigências que o mercado traz, porque ele é cada vez mais competitivo, como a gente falou nos dias, né? E aí esses requisitos, né, o mínimo necessário para estar em uma vaga, para mim ser a pessoa selecionada para uma vaga, esse mínimo, ele cada vez está mais alto, né? Cada vez eu atinge patamares mais elevados. Então, isso está muito atrelado aí à questão privada, né? De pensar que nós temos um mercado competitivo, que nós temos empresas interessadas em contratar os profissionais cada vez mais qualificados, e hoje, como é muito fácil, né? A disseminação da informação, coisas que eram problema um tempo atrás, né? Como é que eu fazia para divulgar uma vaga? Eu precisava sair pela cidade pregando cartaz na parede, precisava fazer anúncio no jornal, na televisão, né? Nos classificados no jornal impresso, para que as pessoas soubessem que existe um processo de recrutamento aberto, né? De uma determinada empresa. E quando o professor Anderson fala, eu, né, não tenho o domínio, né, dessa parte de recrutamento, mas ele está falando do ponto de vista privado, né? Mas com a experiência que ele tem do ponto de vista público, né, ele pode trazer para a gente um pouquinho como que funciona essa chamada de profissionais para compor o ambiente público, né, professor Anderson? Que é muito ligado aí a gente entender um pouquinho como que é uma estrutura de um concurso público, né? Como que eu faço para chegar, para me participar de um recrutamento de uma vaga pública, né? Eu acho que é algo que o senhor pode compartilhar muito bem com a gente. Então, primeiro de tudo, sai no Diário Oficial a criação do concurso público, informando quantidade de vagas, quais as vagas e os pré-requisitos. Então, tem vaga para ensino médio, vaga para ensino fundamental, vaga para graduação, graduações específicas, e assim, sequência. E depois disso é apenas a famosa prova. Aquela prova maravilhosa, que judia de todo mundo. Se pegar a banca CESP aí, ó, maravilhosa, uma errada anula uma certa. Aí, se passar, você é chamado. Basicamente é isso? Só que aí que tá. No nosso país hoje, a cultura nossa é concurso público. Pode ver que nós não temos no ensino médio, no ensino fundamental, aulas de educação financeira, aulas de economia, para nós aprendermos a usar o nosso dinheiro. Então, o que é mais fácil? Eu estudar 2, 3 anos para passar num concurso que é agradável, que é uma função que me agrada, que é um cargo que me agrada, ou ir buscar algo no mercado, bolsa de valores, ou galgar novos cargos na empresa privada, que não é uma certeza. Então, na nossa cultura, o concurso público é muito concorrido devido a isso. Um dos maiores motivos, né? Então, quando a gente fala, é uma prova, mas se você não se dedicar ao máximo para passar nessa prova, pode ter certeza que muitos se dedicaram para conseguir essa estabilidade, para conseguir esse salário melhor e ter a sequência. Aí, em questão da prefeitura, o que eu comentei na aula passada é o que vem agora. Quando você passa, você é chamado, você faz todos os seus exames e você está apto a trabalhar, aí eles só sabem que se você fez o curso de administração, é isso que eles sabem, porque eles pediram no pré-requisito. Então, eles vão pegar você e te colocar em tal lugar para exercer qualquer tipo de função que seja da administração. Ele não pega algo que você tenha vocação, que você tem especialidade e usa aquilo. Não. Você é apenas uma ferramenta humana para executar aquela atividade. Interessante. É claro que não é uma regra, obviamente, né? Porque tem concurso e concursos, né? Mas eu acho que a gente começa a perceber aí uma diferença importante no processo de recrutamento quando a gente fala de situação pública e situação privada, né? Porque se na situação pública é saber, olha, eu preciso de uma pessoa, vou dar um exemplo que o professor Ramos trouxe, formada em administração. Então, eu estou contratando, lancei o edital, né, lá no Diário Oficial,
do concurso público, quantas vagas, né, o salário que vai ter, e aquelas pessoas que se enquadram no requisito se inscreve, né? Vai lá, preenche uma ficha, se inscreve naquele concurso público. Então, eu preciso de 10 administradores, por exemplo, preciso de 15 médicos, né? Preciso de 8 contadores aqui para a prefeitura. E aí, tem aqueles 10, foram os 10 mais bem classificados naquela prova, eles vão assumir o seu cargo e pronto. Então, vamos ver onde eles vão trabalhar. Então, acho que uma diferença do concurso público para a situação privada, o professor Lucas trouxe, é exatamente essa. Quando a iniciativa privada está recrutando, eu acredito, né, Lucas, que ela sabe exatamente para qual vaga ela está trazendo. E ela sabe exatamente qual é o perfil que ela precisa. Porque e aí até um impacto interessante, porque se o concurso público comete uma falha e contrata uma pessoa com perfil inadequado, o dinheiro que está em jogo é o dinheiro público. Mas se na iniciativa privada eu contrato uma pessoa que tem um perfil inadequado, o dinheiro que está em jogo é o dinheiro da empresa. E ó, acontece um corte, né, Lucas? Isso mesmo. E essa parte também é interessante sobrepor aí o comparativo, né, entre o público e o privado, também nessa questão de critérios, né, para menção das vagas, porque o público ele solta o edital, né, e todas as exigências, como o professor Anderson explanou muito bem, e no privado tem a questão das entrevistas, né? Então, as entrevistas basicamente funcionam ali como as provas funcionam para o setor público, né? Então, a entrevista é aquela prova que é definitiva, né? Então, é a etapa ali que vai definir se você vai fazer o gol ou não, né? Então, é justamente o fato de você ter não só os requisitos, os pré-requisitos necessários em currículo, mas também ter um comportamento, ter uma atitude satisfatória perante o entrevistador. E óbvio que quando a gente fala em entrevista, né, isso já pegando o gancho aí do assunto da entrevista também, que é uma das etapas do processo seletivo, a entrevista muitas vezes é injusta, né, com o ser humano, porque são 30, 40 minutos ali que você conversa com a pessoa e que às vezes não sabe definir bem um perfil para aquela pessoa, às vezes faltou alguma coisa para ela, às vezes uma colocação errada, ou nervosismo, ou branco, a tremedeira, né? A gente sabe que situações de grande pressão, em que nosso pico de adrenalina está lá em cima, né? Fazem a pessoa muitas vezes esquecer ou se confundir com algumas coisas, né? Então, é uma coisa também que tem que ficar bem exposta, né, e bem clara, essa questão do preparo, né? Do preparo mental, não só o preparo curricular, mas o preparo mental da pessoa na hora de fazer a entrevista, né? Então, o processo de recrutamento, né, o processo inicial, ele vai fazer essa filtragem, né, de currículos, né? Quem atende os requisitos básicos, vão colocar para cá. Vamos analisar uns currículos aqui para ver se, dependendo da quantidade de busca, se a busca foi muito grande, beleza, vamos analisar o pessoal que cabe nos requisitos que a gente exige. A procura não foi tão grande, vamos analisar currículo por currículo para ver o que a pessoa tem a oferecer também. Por quê? A gente sabe que requisito, né, o pré-requisito, é uma coisa que é necessário ter, é uma coisa que a vaga busca, que a empresa busca, mas que muitas vezes a vaga é muito específica, ou há uma pessoa interessada em um desafio, ou alguma coisa do tipo, que mesmo não tendo um daqueles pré-requisitos, ela quer se candidatar, ela acredita que pode ser capaz também de exercer o cargo, aí a gente tem uma etapa também de análise curricular, que é a etapa que vai seguir com esse recrutamento inicial, né? Isso, porque quando eu recruto, né, eu estou, as pessoas qualquer pessoa que acha que tem um perfil, ela vai poder recrutar, ela já está, de certa forma, é uma avaliação minha, do candidato, né? Eu vi a vaga, pô, eu acho o teu perfil, né? Eu acho que, né? Então, vou lá, vou me inscrever.
mas não quer dizer que necessariamente ela vai participar do processo de seleção, né? Não necessariamente. E aí, como o professor Lucas já pontuou, o processo seletivo, a gente pensar, né, entrevista de emprego, a gente fala muito de entrevista, às vezes confunde, né? Pensa que entrevista de emprego e processo seletivo são termos sinônimos, né? Não. A entrevista de emprego, como o professor colocou, é uma etapa, né? É uma das etapas possíveis da entrevista de emprego, né? O professor Anderson colocou que pode existir uma prova, né? Tem empresas de iniciativa privada que fazem prova, que fazem testes com os colaboradores, né? A gente pode ter essa etapa. Então, vou jogar aqui aleatoriamente, né, as etapas e vocês puxam o gancho para falar de alguma delas, né, que vocês acharem interessante, mas nós podemos. Eu já vi entrevistas de emprego, né, desculpa, processos seletivos, olha o ato falho aí. Então, processos seletivos que tem a entrevista de emprego, que tem prova, que tem dinâmicas de grupo, que tem, né, sei lá, para professor tem aula teste, né, tem um teste psicológico, né, um teste psicotécnico, saber se você não é doido, se está para assumir aquela função. Então, assim, tem uma série de situações, né, testes práticos também que podem ser feitos, né. Então, assim, de modo geral, né, de vocês, pessoas, qual que é, para a empresa, né, qual que é a importância dela, para a empresa privada, né, qual que é a importância dela realmente fazer, né, todas essas etapas ali, para realmente trazer esse colaborador, dentro daquele grupo de recrutados, né, qual a importância dessa ideia de ter essa estrutura do processo seletivo para selecionar a pessoa correta? O que vocês acham, né, disso? Sim, voltando um pouquinho ainda no comparativo, que eu gosto muito da empresa privada, é que quando ela vai divulgar, ela divulga específico o que ela quer. Ela quer um administrador para trabalhar em qual área? Na área de carta de crédito, na área de cobrança, na área de compras. É específico, o que não é no concurso público. E isso, de certa forma, facilita na questão de recrutamento. Porque quando chegam os currículos com os pré-requisitos, eles sabem exatamente o que eles querem. E eles fazem diferentes formas para conseguir alcançar o melhor perfil para aquela vaga. Então, hoje, atualmente, nesse momento de pandemia, o que está sendo muito utilizado, acreditem se quiser, ainda estão contratando pessoas, é a forma que nós estamos aqui, online. Eu gosto de entregar meu currículo só para ver se eu vou ser chamado, só para entrevista. Eu nunca vou, não, eu só vou para entrevista. E eu passei num processo, eu fui chamado para um processo seletivo numa empresa farmacêutica ali. Aí eu conversando com eles, pá, e aí eles falaram, não, então eu vou mandar o link, você acessa tal horário que nós vamos conversar. Tá bom. Era algo novo para mim, era algo que antigamente não era feito. Então eles arrumam diversas formas para conseguir entender o seu público-alvo. Então, um dos que eu acho mais interessante é a dinâmica em grupo. Porque todo mundo escreve no currículo que trabalha em grupo, né? Se precisar, não, eu trabalho em grupo, eu sou uma pessoa capacitada, tenho boa comunicação. De fato, tem pessoas que são boas em grupo, mas tem pessoas que só colocam no currículo para conseguir, para dizer que tem um pré-requisito para aquela vaga. Então, quando você faz uma dinâmica em grupo, ali você consegue ver quem tem liderança, estilo de liderança, tem boa comunicação, quem é mais fechado. Claro que depois, numa entrevista, você consegue, de fato, ver se aquilo tudo que você viu na dinâmica é verdade. Que, claro, a dinâmica mostra e também pode enganar. Acho que de todos, nada é mais importante do que a conversa frente a frente com um gestor de recursos humanos, né? Agora, outra forma que faz parte do recrutamento e seleção são os testes psicotécnicos, né? Os testes psicológicos. O pessoal não acredita muito naquele pauzinho, risquinho, mas de fato consegue interpretar muito o perfil da pessoa através daqueles testes. Então, são coisas que devemos ficar bem atentos. O que você acha, professor Lucas?
Eu penso que mais do que os talentos, ou mais do que os candidatos, né? É o termo que a gente pode utilizar aqui, que o professor Luiz Carlos colocou também. Mais do que eles serem qualificados para a vaga, é preciso ter pessoas dentro dos recursos humanos que sejam capacitadas para fazer esse processo de seleção. A questão que o senhor mencionou agora no final, né, do risquinho, risquinho, né, pauzinho, risquinho, risquinho, pauzinho, é justamente porque pessoas precisam estar preparadas lá do lado dos recursos humanos também, que sejam formadas e tenham a percepção desta área psicológica também para conduzir esse processo de forma satisfatória e que agregue as pessoas que tenham realmente um perfil aproximado ou perfil ideal para a vaga, porque, como eu falei, a entrevista em si, é claro, é uma etapa, talvez a etapa mais importante, né, justamente pelo papo ali cara a cara, né, o entrevistador perguntar e a pessoa ter que responder, então é um momento de pressão, pode ser muitas vezes injusto avaliar uma pessoa por 30 ou 40 minutos? Pode, mas pode ser injusto dos dois lados, tanto para quem não contrata, quanto para quem contrata. Por quê? Porque às vezes acontece aquilo que o professor Luiz Carlos ilustrou também. Quando a pessoa não tem um perfil ou se mostra com um perfil inadequado para o que aquela vaga estava buscando, mesmo que ela tenha ido muito bem no processo seletivo, fez um teste psicotécnico impecável, uma entrevista impecável, todas as provas, todas as etapas do recrutamento e seleção dela foram impecáveis, chegou lá dentro da empresa e a realidade era totalmente diferente, que cai também, vai de encontro ao que o professor Anderson falou, das qualidades que muitas vezes os candidatos colocam no currículo, né? Ah, trabalho muito bem em grupo, me adapto muito fácil em ambiente, sou ótimo comunicador, tenho capacidade de liderança, capacidade de ser liderado, e muitas vezes a pessoa lá dentro, né, vivenciando a realidade, ela mostra algo totalmente diferente daquilo que ela veio mostrando durante o processo seletivo. Por isso que é importante terem esses profissionais qualificados também do lado de quem recruta e de quem seleciona, para evitar esse tipo de conflito de informações, né? A gente pega as etapas, principalmente a entrevista de emprego, mas é qualquer etapa de um processo seletivo. Tem empresas que até dividem as entrevistas de emprego. Ela divide a entrevista de emprego entre uma entrevista de âmbito técnico, né, para saber se a pessoa ela é capaz de desenvolver a função, se ela tem o conhecimento, as habilidades necessárias para desenvolver aquela função, e também os aspectos comportamentais, né? Que aí entra essa questão psicológica. Às vezes uma entrevista com um psicólogo mesmo, às vezes, né? Para ter uma conversa ali, para entender qual seria a sua reação em uma determinada circunstância, o que você, né? Às vezes perguntas como o que você costuma fazer nos seus tempos livres, né? Isso aí já responde muita coisa a respeito da pessoa, né? Então, entender, né, esse elemento psicológico, saber que cada pergunta, por mais banal que para você que está participando de uma entrevista de emprego pareça ser, ela tem o seu nível de importância dentro do processo. Não há, a não ser que o entrevistador seja muito mal preparado, o professor Lucas pontuou isso, que às vezes tem entrevistadores que realmente são mal preparados. Mas aquelas empresas sérias que realmente colocam suas forças para selecionar bem os profissionais, cada pergunta que é feita, ela tem um porquê de estar sendo feita. E tem uma análise por trás daquilo. E além desse elemento, né, que eu disse, o técnico, o elemento comportamental de modo geral, tem o elemento, né, o elemento psicológico, aliás, tem o elemento comportamental também, né, que a gente pode analisar através das dinâmicas de grupo, como o professor colocou, de ver realmente o que o currículo coloca se materializa na prática, né, realmente aquilo ali faz sentido. E aí perguntas, né, nas entrevistas de emprego, existem perguntas muito comuns e qualquer entrevista de emprego vai ter, né? É muito importante que a gente chegue na entrevista de emprego sabendo qual que é até ruim, é difícil às vezes responder, eu concordo. Qual que é a sua, vende seu peixe, né? Qual que é a sua maior qualidade, né? Me fala 3 defeitos seus e 3 qualidades, né? Então, assim, são perguntas. O que você conhece sobre a nossa empresa? Às vezes a pessoa chega lá não sabe nem o nome da empresa, né? Sabe que precisa do emprego, né? Então, né, eu costumo dar a dica seguinte, né, para quem vai fazer entrevista de emprego. Me fala 3 qualidades suas. Ele pergunta suas 3 qualidades só por perguntar normalmente.
mas ele quer saber dos seus 3 defeitos, do seu defeito, dos seus 5 defeitos. Só que se você responder, olha, meu defeito é esse, esse e esse, e parar por aí, você já teve uma perda muito grande na sua entrevista. Porque, na verdade, ele não quer saber simplesmente quais são os seus defeitos. Ele quer saber quais são os seus defeitos e o que você tem feito para solucioná-los, para retirá-los, para que eles não sejam mais defeitos e que não atrapalhem no seu processo de trabalho. Porque isso vai mostrar algumas características, né? Que é uma autoavaliação, proatividade, iniciativa, resolução de problemas. Então, cada pergunta que é feita, né, ela tem um porquê. E às vezes a gente pensa, nossa, eu fui lá fazer uma entrevista de emprego, o cara está perguntando o que eu como sábado à noite, né? Então, o porquê disso, né? O que eu faço no sábado à noite? Qual foi? Eu acho que a pandemia, né, vai começar a ser tema, quando tudo isso aí passar, acho que vai começar a ser tema de entrevistas de emprego. Se perguntar, né, qual foi a sua postura durante a pandemia? Não sei se vocês acham que isso pode ser um fator a ser avaliado. Vocês acham que a nossa postura frente à pandemia pode gerar uma avaliação de quem nós somos profissionalmente? O que vocês acham disso? Igual a última aula, não briguem para responder. Sim, sim. Professor Luiz, você não é um cara que utiliza o Instagram, sabe? Mas se você utilizasse, você ia ver que tem escolas, colégios que estão perguntando Eu utilizo o Twitter, tô te interrompendo, mas eu utilizo o Twitter, cara. Todo mundo usa o Twitter, velho. Mas os memes não saem no Twitter. Mas, então, tem colégios, escolas que estão fazendo as aulas online e estão pedindo para os alunos gravarem com os pais qual que é a sua rotina. Aí alguém gravou um meme, né? Falando que acordava às 5 horas da manhã, que ia correr, que chegava às 7 horas, fazia o café da manhã para a mãe que ainda estava dormindo. Isso virou um meme muito grande no Instagram. Mas Aí vai a ser pessoa do lado olha, esse é você mesmo, né? exatamente, mas vai ser mais ou menos isso que o entrevistador vai começar a analisar, vai perguntar, tá, e na pandemia, como é que foi, Lucas? Como é que foi sua rotina? Como é que foi? Você se dedicou aos estudos? E aí? E pegando o gancho aí também, né, fazendo esse paralelo entre pandemia e os defeitos, né, também pode vir aquela clássica pergunta, né, o que mudou em você depois da pandemia, né, como que você se avalia como pessoa antes, durante e depois da pandemia, né, então tem essas perguntas aí também que, do nosso ponto de vista, podem parecer clichês, né, podem parecer básicas, mas que elas podem sim fazer uma diferença enorme na hora que o entrevistador estiver analisando o que o candidato está dizendo, todos os trejeitos, né, toda a postura ali que ele está tendo e o jeito que ele está falando ou pontuando essas situações, né? E só fazendo um adendo aqui também, lá na empresa onde eu trabalho, o departamento ele é chamado de gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas ela é dividida em 3 partes lá dentro. A parte do recursos humanos, a parte de departamento pessoal e a parte de recrutamento e seleção. Então, é claro que todos esses conceitos eles se aproximam muito, eles estão dentro ali da salada de frutas ali dentro do recursos humanos, né? Mas a empresa ela teve esse cuidado de separar essa questão de quem seleciona, né, de quem agrega os funcionários, de quem monitora os funcionários, de quem recompensa e remunera os funcionários, né, os colaboradores. Então, eles tiveram esse cuidado de fazer essa separação e, puxando o gancho daquela questão da psicologia, né, lá na empresa que eu trabalho, professores Luiz Carlos e Anderson, as profissionais que entram no recrutamento e seleção, elas precisam ter a formação em psicologia. Elas precisam ter a graduação completa em psicologia. É um requisito básico, não é um diferencial, é um requisito básico que todas as analistas de recrutamento e seleção tenham a formação em psicologia, inclusive a coordenadora, ela tem formação em psicologia. Então, é nada mais justo do que
o estudo da mente humana, né, ser parte do recrutamento e seleção e comandar o recrutamento e seleção de uma empresa de grande porte, como a que eu trabalho. E traz credibilidade para o processo, né? Traz credibilidade para quem está sendo selecionado, porque a gente tem que entender que o processo seletivo, né, óbvio, né, que a gente, nas aulas, a gente até falou de desemprego em uma das últimas aulas do curso, e até puxando um gancho, né, falou de desemprego, aí o professor Lucas perguntou, né, quando passar, né, a gente está na pandemia hoje, e daqui a pouco, quando a gente for fazer entrevista de emprego, né, os alunos que estão participando dessa aula hoje, estão dedicando esse tempo aqui para fazer essa aula, eles têm a resposta na ponta da língua, né, o que você fez na pandemia? Eu fiz minhas atividades, tudo, e tirei meu tempo para fazer um curso, tá aqui meu certificado, tá? Eu fiz um curso lá no Senac. Então, assim, mostra, né, o perfil, né, da pessoa um pouco isso também. Né? O que você fez? Não, você poderia ficar vendo televisão, você poderia fazer o que fosse, né? Mas você estava desempregado, você está procurando seu primeiro emprego e você utilizou esse período de pandemia para se dedicar nos estudos, né? Então isso mostra um pouco também do perfil de cada um que está fazendo esse curso aqui. Então algo positivo para ser falado na entrevista de emprego quando uma pergunta como essa surgir, né? Então pensando na entrevista de emprego, né, quando a gente chega para fazer essa entrevista, né? Um aspecto muito importante que a gente deve ressaltar é a coerência entre o que está escrito no currículo e o que é falado. Então tem que ser muito coerente, né? E infelizmente a gente, né? A minha irmã hoje ela trabalha na empresa de RH, ela tá se formando, ela trabalha na indústria farmacêutica na área de RH. E hoje ela cuida de uma das etapas do processo seletivo. Aquele primeiro filtro dos currículos, né? É ela que faz hoje, né? Então tem dia que ela passa assim, o dia inteiro fazendo entrevista e anotando as características desses colaboradores. E eu perguntei para ela hoje mais cedo antes dessa aula, né? Falei com ela no WhatsApp, o que você vê assim, Luana, que é o principal problema das entrevistas que você faz? E ela foi categórica na hora de responder. As pessoas mentirem no currículo. As pessoas mentirem no currículo, né? A pessoa fala que trabalhou em determinada área, fala que tem determinada experiência, fala que tem um inglês avançado, mas não sabe o verbo to be. Então, é justamente a questão. Estamos aqui com um poliglota aqui, com o professor Lucas, né, que fala inglês fluentemente, e o professor Anderson, que fala alemão super bem. Então, nós estamos pensando aqui, não, Anderson, não negue aquilo que suas características, seu currículo. Então, nós estamos aqui pensando, não se deve mentir, né, no currículo. Mas tem gente que mente, né, e o efeito disso, a mentira no currículo, aí eu lanço a pergunta para vocês. Vocês acham que a mentira no currículo ela gera apenas um desgaste e demonstra a falta de competência do colaborador técnica, ou também demonstra uma característica pessoal dessa pessoa? O que vocês acham? Olha, pode ser meio polêmico o que eu falo aqui, mas é uma falha de caráter, tá? Desculpa, mas é uma falha de caráter, uma falha de conduta mesmo. Você mentir em um currículo, mentir em uma coisa tão importante, né, que é levada tão a sério, é um desvio de caráter mesmo. Então, é uma responsabilidade muito grande você compartilhar informações ali. Cara, são informações sobre a sua vida, informações breves sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida acadêmica, né? Tem gente que mente a escolaridade no currículo, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem ali só o ensino fundamental, parou de estudar e fala que tem ensino médio completo. Na hora dos documentos, cadê o certificado do ensino médio? Né? Vai comprar o certificado aonde? Né? Com quem? Vai falsificar com quem? Então, isso é sim desvio de caráter, é desvio de conduta, sim. Os alunos que estão assistindo aí, não façam isso em hipótese nenhuma, tá? Não façam isso. Conheço pessoas que fizeram isso e não foram para frente. Mentira tem perna curta, né, pessoal? Esse ditado aí é clássico, né? A mentira ela tem uma perna curtinha demais. Às vezes a gente acha que não, mas o impacto que ela tem corre mais do que notícia ruim. Então, não mintam em currículo, sim desvio de conduta. A questão do desgaste é só consequência.
Eu acho que isso aí está muito centrado mesmo na raiz comportamental do ser humano e é uma falha grave de conduta, sim, principalmente mentindo para uma coisa tão séria. Se já está mentindo num simples currículo, né, que já é algo bastante importante para o seu cartão de visita, imagina lá na frente quando você estiver exercendo a função. Outra vez eu lendo o livro, né, eu achei uma expressão, ela é um pouco exagerada, mas eu achei interessante como que o autor colocou sobre essa situação de currículo, né? O nosso currículo ele tem que ser humilde e relevante para a vaga. Humilde e relevante para a vaga. Humilde, ele cita essa palavra humilde, e aí lançando aí para o professor Anderson, e eu achei o exemplo que ele trouxe muito interessante, né? Que ele traz o seguinte, você tem inglês, beleza, é uma questão muito subjetiva, porque as vagas, elas vão requerer níveis de inglês diferentes, propostas de inglês diferentes, né? Para saber aquele idioma. Então, o que o autor no livro propõe é o seguinte, ó, né? Ele, na verdade, lança uma pergunta. O que você acha que é melhor no seu currículo, antes de você fazer uma entrevista? Você tem consciência que o seu inglês, ele é, sei lá, intermediário. Você tem essa consciência. Assim, de modo geral, você consegue entender bem, sabe que pode melhorar, mas né, você não é aquele basicão mais. Você tem ali uma certa noção, tem o que melhorar. Aí, o que é melhor você colocar no seu currículo? É melhor você colocar lá que o seu inglês é avançado. Ele não está te dando a opção de colocar que é intermediário. Ele está te dando duas opções. E aí eu faço por o professor Anderson, né? Você tem consciência que é intermediário. Mas o que é melhor você colocar no seu currículo? Que o seu inglês é avançado ou que o seu inglês é básico? Antes de você chegar na entrevista. Ou numa prova. Colocar que você tem conhecimento do inglês. Você tem conhecimento, né? E Básico. qual é o nível do seu conhecimento? Eu posso deixar isso em aberto, né? Exatamente. Eu posso Aí deixar isso em sim aberto. vai gerar aquela dúvida no entrevistador. Tá, e aí? Qual que é o seu nível de inglês? Tá, é intermediário. Posso melhorar, tenho que melhorar, vou melhorar, mas atualmente é intermediário. E Já até se houver um teste, né? Se ele for fazer um teste de inglês em algum momento, né? Ele não se colocou numa situação complicada, né? Às vezes aí é às vezes o que aquela é famosa. intermediário para mim é avançadíssimo para outro, né? Eu acredito que o que é intermediário para você é avançadíssimo para mim. Não, para mim não. O que é básico para mim é português pro Lucas. Basicamente. Ah, não exagera, não. Ah, gente, mas assim, é isso que o professor Anderson falou. Então, tem certas situações de entrevista de emprego, no currículo, que eu preciso realmente deixar em aberto, né? Você responder, às vezes você é questionado, né? Porque às vezes a sua fala, seu posicionamento pode jogar contra você, né? Às vezes um problema nos currículos também, né? Que é um problema no processo de seleção, às vezes. Você está numa empresa, você ficou muito tempo trabalhando em uma empresa, e aí depois você fica um longo período desempregado e vai procurar emprego. Ou então, quando você pula de galho em galho, né? Então, como justificar isso, né? Então, até lanço para vocês, né, a pergunta. Então, beleza, trabalhei 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, 5 meses na outra, 1 mês em outra, e estou aqui procurando emprego nessa agora, né? O que pode causar esse pular de galho em galho, né? O que pode ser a causa? E qual problema pode gerar para essa pessoa que fica pulando de galho em galho? Qual é o problema para a carreira dela? Esse não ter estabilidade no emprego? O que vocês acham que pode causar? Tá? Desconfiança e falta de credibilidade, basicamente. E essa desconfiança e essa falta de credibilidade gera uma insegurança por parte de quem está recrutando a pessoa, né? Porque não basta simplesmente você preencher requisitos ou falar que tem determinadas características, você também tem que ter uma experiência sólida, né? Se aquela vaga exige uma experiência sólida, então você precisa ter uma experiência sólida. E a partir do momento que você
muda de emprego com a frequência que muda de roupa, né? Para usar na linguagem mais vulgar aí do processo, a partir do momento que você muda de emprego conforme você muda de roupa, você já mostra uma instabilidade muito grande. E esse é um ponto de preocupação para o recrutador, porque ninguém quer contratar alguém por 2 ou 3 meses. O recrutador, ele pensa na contratação da pessoa para que ela fique o máximo de tempo possível, né? E esse máximo de tempo possível, às vezes, para a política de uma empresa, pode ser a partir de 1 ano, né? O mínimo de tempo possível. Máximo não, o mínimo, né? Então, que ela fique o mínimo de tempo possível ali, seja 1 ano, 2 anos, né? Ninguém quer contratar alguém que vai ficar 2 meses, 3 meses, 5 meses, conforme as outras empresas. Então, isso significa que o meu currículo está descartado, que ninguém vai me chamar? Não. Tem empresas que muitas vezes acreditam numa reabilitação, num aperfeiçoamento daquele colaborador, porque ele não sabe também a circunstância que levou aquele colaborador a pular de galho em galho, né? A gente tem que entender os dois lados da moeda também, né? E é para isso que esses profissionais preparados e qualificados da gestão de pessoas ali, pessoal de recrutamento e seleção, devem ter ali o feeling, né? A sensibilidade de analisar e ver realmente se isso foi uma falha processual, né, das empresas pela qual a pessoa passou, ou se realmente a falha se encontra no candidato, né? E além do pular de galho em galho, a gente falou, tem um outro ponto, né, que as empresas avaliam bastante e a gente tem que ter cautela nisso, né, e que aí entra numa questão ética, né, que é a seguinte situação, né, normalmente, principalmente nessas circunstâncias, quando a pessoa fica pequenos períodos em uma determinada empresa, ou então ela ficou um longo período e resolveu sair, saiu da empresa e está procurando emprego, ou foi demitida, né, normalmente se pergunta, né, na entrevista de emprego, por que você foi demitida, né? Por que você pediu para sair da empresa? E aí o aspecto ético, né, que a gente entra aí para como um último tema aí para a gente trabalhar, né, a ética na entrevista de emprego também. Eu pergunto para vocês, né, eu tive uma série de problemas, uma situação hipotética. Eu estou numa empresa que eu tive sérios problemas e precisei sair. Independente se eu fui mandado embora ou se eu pedi conta, mas eu tive sérios problemas. Qual deve ser a minha postura na minha entrevista de emprego quando o recrutador me perguntar sobre a minha relação de trabalho? O que eu devo falar dessa empresa? O que eu devo falar dessas pessoas com quem eu convivi lá? Qual deve ser a minha postura? Essa pergunta que eu faço para vocês. Assim, eu particularmente, cada um vai ter sua opinião, eu entendo, não tem o que é mais certo e o que é mais errado nesse caso aí. Sinceridade, sempre. Se saiu por problema com chefia, se saiu com qualquer outro tipo de problema e for perguntado, claro que você também não vai se queimar e queimar outra empresa, porque se você faz isso, está queimando uma empresa para outra, então se você for contratado e se um dia sair, pode ser que você queime essa empresa para mais outras. Então, o entrevistador tem essa ciência. Então, você não queimando a empresa e também não se queimando, mas explicar de fato o que aconteceu. Eu trabalho bastante com a sinceridade. Professor Lucas, a postura ética. Olha, é complicado porque muitas pessoas não sabem nem do que se trata a ética, né? E quando a gente fala de ética, né, daquele comportamento socialmente aceito, né, daquele conjunto de princípios e valores, a entrevista, a etapa da entrevista, ela vai mostrar muito isso também, né? Porque desde o primeiro momento que o entrevistador dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, a partir do momento que você chega, né, ele já começa a te analisar, né? E obviamente essa análise, né, ele é qualificado para aquilo, né, ele é preparado para aquilo, para fazer aquele tipo de análise, e o candidato ele tem que tomar muito cuidado com as contradições. E muitas vezes a pessoa se contradiz numa entrevista e nem percebe. Então, essas contradições, né, esses conflitos de informações, muitas vezes a própria pessoa faz com ela mesma nessa entrevista,
ela também mostra muito o lado ético e a postura que ela tem, né? Se ela é coerente com aquilo que ela está falando, se ela tem esse compromisso com a verdade, se ela tem essa sinceridade que o professor Anderson colocou também. Então, tudo isso passa muito pelo que a pessoa construiu ao longo do assunto. Então, por que que você saiu da empresa? Por que que você foi demitido? Olha, a sinceridade ela ajuda? Ajuda. Só que muitas vezes também a pessoa ela confunde a sinceridade com sincericídio, né? Porque às vezes é o sincerão demais que fala ou coloca as palavras de uma forma não muito legal, né? Que é justamente a questão de queimar uma empresa ou queimar uma pessoa específica, como o professor Anderson falou. É importante não mencionar nomes, né? Cara, não mencione nomes para nada. Ali é um ambiente totalmente profissional, então o primeiro cuidado ético que a gente tem quando se pergunta de alguém é justamente manter o sigilo, né? Então, esses sigilos básicos. É claro que você pode expor o que aconteceu, pode expor seu descontentamento, né, também, e isso não tem problema nenhum. Até porque você pode, se você saiu de uma forma traumática, né, se você saiu de uma forma em que não foi bilateral, né, ou seja, o rompimento não foi de ambas as partes, mas sim de uma delas, por alguma situação, por alguma circunstância, a pessoa ela pode sim ficar chateada, isso faz parte é uma frustração que alguns seres humanos têm, mas esses pequenos cuidados, né, de não mencionar nome, de não mencionar a empresa em específico, o setor específico da empresa, né, às vezes você trabalhou em uma empresa só, né, sei lá, você está buscando seu segundo emprego, você trabalhou em um emprego só, você cita a situação, mas não cita o nome da empresa. Então, nesta empresa que eu trabalhei, que eu fui. Mas o entrevistador vai saber que é aquela empresa. O entrevistador vai saber, mas são esses pontos, esses pequenos detalhes de tipo assim, cara, ele trabalhou em uma empresa só e ele não está nem citando o nome da empresa. Esse cuidado com as palavras que a pessoa tem já é um diferencial para passar a credibilidade que o entrevistador precisa. Muito bem. A gente partindo para o nosso encerramento da aula, né? Então, antes da fala final dos professores, né? Uma mensagem final que eles vão deixar para os alunos, mas até mesmo entendendo, né, professores? Porque aqui os alunos que estão assistindo essa aula, né? E, inclusive, alguns pelo impacto da pandemia, outros alunos que estão buscando a recolocação no mercado de trabalho, nós temos aqui alunos que estão procurando o primeiro emprego, né? E que fatalmente vão passar por processos como esse, né? Nas próximas aulas nós vamos aprender a desenvolver, como desenvolver um currículo, né? Então eu vou ensinar os alunos passo a passo como fazer um bom currículo, o que tem que ter, o que pode ter, o que não deve ter no currículo, né? Então, é mesmo que entender um pouco mais, né? E essa mensagem que vocês vão deixar para eles vai muito nesse sentido aí, né? Do que eles, do que esperar, do que fazer, né? Até mesmo essa esperança, né? De que a ideia do desemprego ou da primeira colocação no mercado de trabalho, ela é uma constante, né? Na vida da população em geral, né? Então, a todo momento estão sendo recolocadas pessoas no mercado de trabalho ou procurando o primeiro emprego, né? E as empresas têm consciência disso. Só o que eu digo, pessoal, é assim, a entrevista de emprego ela é uma conversa, ela não é unilateral, ela é bilateral. A gente, eu sou questionado, mas eu também devo questionar. Eu não devo me submeter a qualquer relação de trabalho. Então, eu também devo saber qual é a empresa que eu estou trabalhando. Né? Se a pessoa não deixa claro para qual setor eu devo perguntar, eu devo questionar, eu devo saber quais benefícios eu vou ter. Então, a entrevista, ela é uma conversa, né? Então, talvez seria como que uma conversa de emprego também, né? Por isso que, às vezes, quando a gente pensa, é uma entrevista, então vai gerar ali um nervosismo, né? A gente fala, vai gerar aquele nervosismo. Então, por isso que eu nem perguntei aqui para o professor Anderson, como combater o nervosismo, porque eu acho que tem que ter. Tem que ter aquele friozinho na barriga mesmo. Se não tiver, se você for com excesso de confiança, fala, não, eu sou o melhor, eu vou conseguir, não tem ninguém para me. Você vai cair do cavalo. Pelo contrário, você tem que se preparar. Tem que conhecer a empresa, saber qual vaga você está procurando,
e saber que esse nervosismo ele vai acontecer. Então não tem tática, não tem técnica para combater o nervosismo. Você tem que estar consciente que você vai fazer lá e estar disposto a desenvolver uma boa conversa, coerente, de acordo com o que você colocou no seu currículo, né? O professor Lucas, ele chamou, né, para comentar, acho que em cima do que eu Não, coloquei. só para fazer uma observação aí sobre o que eu falei também do cuidado ético, né? E aí o senhor falou aí também da questão do excesso de confiança, né? A gente tem a diferença entre o excesso de confiança e a autoconfiança, né? São duas expressões diferentes. Então, nós devemos ser autoconfiantes, né? E estarmos preparados. Porque a partir do momento que aquela autoconfiança ela ultrapassa os limites do ego, aí ela se torna um excesso de confiança, aí que mora o perigo, né? É aí que você pode cair do cavalo, como o professor falou. Mas só rapidinho aquele fechamento lá, tem entrevistadores que muitas vezes fazem perguntas capciosas, né? São perguntas capciosas, são aquelas que têm um fundo de malícia, que o entrevistador já pode saber a resposta, ou que o entrevistador quer saber até onde o candidato vai. Então, voltando naquela situação lá de ter sido demitido ou pedir demissão de uma empresa, às vezes um entrevistador ele pode usar daquela malícia e falar assim, mas quem que foi? Qual setor que foi? Quem que foi o responsável por isso, por aquilo? Alguns, é óbvio que isso é uma atitude ética, do meu ponto de vista, não. Mas tem entrevistador que vai testando os limites da pessoa para dar corda para a pessoa para ver até onde ela vai, né? Então, tomem cuidado também com esses entrevistadores que querem saber detalhes demais, né? Como o professor Luiz falou, eles questionam, mas vocês têm que questionar também, né? Então, se eles questionam nomes de pessoas, né, o setor ou a empresa que foi, falam, não, prefiro não mencionar, né? Muitas vezes eles querem ouvir essa resposta. É claro que não é uma maneira muito usual de você testar o limite de uma pessoa, mas é essa resposta que geralmente eles querem ouvir, né? Não vou mencionar, prefiro não mencionar, né? Não fico confortável em mencionar, não acho correto mencionar. Então é um cuidadinho básico aí também que vocês, alunos que estão nos acompanhando aí, tem que ter na hora de uma entrevista, porque a gente tem entrevistadores de todos os estilos por aí, tem uns mais abertos, tem outros mais fechados, tem outros mais dinâmicos, outros mais conservadores, informais, formais. Então, dentro desses estilos, tem uma variedade de condutas que devem ser observadas e que vocês também devem estar atentos na hora da entrevista. Conhecimento do processo, ser autêntico, né? Ser você mesmo, não colocar uma máscara. Se você é uma pessoa mais tímida, seja essa pessoa mais tímida, mas sabendo a postura que você tem que ter. Se você é uma pessoa mais expansiva, que conversa um pouco mais, tenha cuidado para não ser muito agressivo na sua fala também, né? Então, busque essa assertividade aí no processo, é importante, né? Então, para a gente encerrar, né, a gente caminhando aí para esse final, qual mensagem então vocês deixam aí para os alunos do curso de Ciência Administrativa do SENAC, para outros alunos que porventura estejam vendo essa aula em outro momento, no que diz respeito a essa questão mesmo da recolocação no mercado, né, porque o nosso público aqui no SENAC realmente são pessoas que estão procurando se capacitar, melhorar a sua condição no mercado, às vezes estão empregadas, mas estão aqui fazendo um curso para, né, se capacitar mais, para galgar maiores voos, e também pessoas que estão procurando a recolocação, como eu disse, ou até mesmo o primeiro emprego, né? Então, qual a mensagem dentro de todo esse cenário, ou até de modo geral mesmo, levando em conta tudo isso que a gente está vivendo, né? Toda a situação do mundo, as questões éticas, e não somente aí o processo seletivo, qual a mensagem que vocês deixam aí para os nossos alunos dentro dessa ideia que a gente tratou? Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer ao professor Luiz pela oportunidade mais uma vez, participar com o professor Lucas, esse cara é excepcional. E para os alunos que estão assistindo, vão assistir, ou sei lá quando for. Então, pessoal, o emprego tá difícil? Tá muito difícil. Quem tem, mesmo que não goste, não pode soltar. Quem não tem, tá torcendo para alguém soltar para pegar. Então, entendam, se não, vocês que estão procurando o primeiro emprego, procurando se realocar, entendo que vocês podem não entrar na melhor função. Não é o que você gosta de fazer.
tudo bem. Mas faça bem feito, faça de coração, faça com toda a sua dedicação, que o fruto vem depois. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta chuchu, você vai colher chuchu. Agora, se você planta 1 quilo de picanha maturada, no jeito, com carvãozinho, você vai colher essa picanha maturada com carvão. Então, se você dedicar, se você procurar melhorar, capacitar, você vai evoluir. Se não for lá, outras empresas vão ver, reconhecer e te dar a oportunidade. Mas, antes de tudo, precisamos estar vivos, né? O prefeito da nossa cidade fala isso e é uma puta de uma realidade. Precisamos estar vivos. Então, se cuidem. Vocês têm familiares, todos nós temos. Tem pessoas que têm criança pequena, tem pessoas que têm idosos, tem pessoas que vão ser pai, vão ser mãe. Então, nós queremos ter todas essas pessoas do nosso lado. Então, primeiro nós temos que nos cuidarmos para conseguirmos cuidarmos dos próximos. Então, fica essa dica aí para vocês, vamos tomar cuidado com esse Covid, que é algo bem sério. Pode não parecer para alguns, mas a coisa tá feia, viu? Prioridade é a vida, né? Sem vida não tem emprego, né? É. Sem vida não tem chuchu no almoço, porque hoje eu não comi picanha no almoço, hoje eu comi arroz com chuchu. Professor Lucas. Acima de tudo, você que está olhando aí agora essa aula, está assistindo essa aula aí, você está sendo observado de alguma forma. Então, como o professor Anderson colocou, muitas vezes você não vai entrar nas melhores condições, você não vai entrar na área que você queria, no emprego que você queria. Às vezes você vai precisar voltar 2, 3, 4, 10 degraus para poder subir 20 lá na frente, né? E você só vai subir esses 20 se você fizer com maestria, se você recuperar com maestria esses 10 degraus que você voltou, né? Porque você está sendo observado. E eu falo isso por experiência própria, pessoal. Em todos os cargos que eu passei na Araguaia, eu fui observado, né? Eu fui convidado aí para o diferente setor do que eu estava. Então, muitas vezes em algumas vezes eu não esperava, né? Não esperava mesmo. E eu estava sendo observado já há muito tempo. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas estou aqui sentado atrás dessa mesa aqui, sentado nessa cadeira, olhando para esse computador aqui o dia inteiro, fazendo relatório, planilha, ouvindo encheção de saco de colega, de chefe, disso, daquilo. Você está sendo observado por alguém, mas você está sendo observado. Então, num simples e-mail que você passe, numa ligação que você atenda, num cumprimento de bom dia ou boa noite, num como estão as novidades, né? Às vezes você está ali no cafezinho e por acaso conversa com alguém despretensiosamente e a pessoa que você estava conversando é uma gestora, um supervisor, e dependendo do jeito que você tratou a pessoa começa a te observar. Então, a observação, ela vem, além do trabalho, vem também nas pequenas coisas, né, nos pequenos detalhes. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Agradeço o professor Luiz, agradeço o professor Anderson aí por compartilharem comigo mais esse momento aí de grande conhecimento, né? Nós três estamos juntos aí desde a faculdade, então nós desenvolvemos inúmeros trabalhos juntos aí. Esse é mais um de muitos que ainda virão, né? Então, agradeço aí a oportunidade. Desejo sucesso a você que está aí assistindo, né? A você que busca o primeiro emprego, a você que busca a recolocação. Não desistam, pessoal. É uma época difícil mesmo. É uma época que nós precisamos ter serenidade, precisamos ter um domínio próprio ali, uma resiliência, né, capacidade de suportar aí as adversidades para atingir o nosso objetivo, né? Então, se cuidem por vocês e por quem vocês amam, né? Eu acho que isso aí é o primordial. Ninguém quer perder pessoas próximas. Se você que está assistindo aí já perdeu algum conhecido, algum parente próximo, algum ente querido, né?
Fica aí os meus sentimentos, né? E fica aí também a minha estima de que tudo vai melhorar, né? A gente não sabe quando, obviamente, né? É algo perturbador para a gente muitas vezes não saber quando, o que, quando, como, né? Quanto vai melhorar, mas a gente precisa continuar aí fazendo a nossa parte, né? Acho que é o mínimo aí para continuarmos vivos, né? Como o professor Anderson falou, para a gente ter um emprego, a gente precisa estar vivo, né? Nenhuma empresa aí contrata gente morta, nem as empresas fantasmas contratam pessoas mortas, né? Elas contratam pessoas que não existem. Então, pessoas mortas já existiram por aí, né? Então, elas deixaram, cada uma deixou a sua marca e fica essa pergunta para vocês, né? Vocês que estão assistindo, qual marca você quer deixar nesse mundo, né? Então, você quer terminar esse curso, correr atrás de um emprego, correr atrás de uma qualificação, terminar a escola, fazer uma faculdade, uma especialização, que marca que você quer deixar aqui na Terra, né? Nesses tempos tão difíceis, que marca que você quer deixar? Eu venci a pandemia, eu passei pela pandemia, eu vivi uma pandemia. Cara, o assunto pandemia, ele domina, né, os nossos noticiários, domina as nossas redes sociais, domina tudo, infelizmente, é o assunto momento. Mas tire um tempinho também para você fazer o que você gosta, né, para você ficar um pouco alheio também a essas notícias, porque não é fácil, gente, não é fácil, o psicológico muitas vezes vai para o saco, né? Então, tem dias que a gente termina o dia pensando se vai ter forças para encarar o próximo, né? E a gente precisa ter essa força e tirar essa força aí de onde a gente muitas vezes não pensa que tem, né? Então, se cuidem, se protejam. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem estiver procurando emprego, boa sorte, boa busca. Qualquer dúvida, estou à disposição. O professor Luiz Carlos pode passar aí também os contatos aí de quem quiser conversar um pouco também, relatar alguma situação, pedir alguma dica, sem problemas, né? Estou à disposição e espero fazer outros trabalhos em conjunto com vocês aí, como a gente já faz brilhantemente e frequentemente, né, meus parceiros? Então, é isso, fica meu agradecimento aí e uma honra sempre inenarrável, né, servir com os senhores aí nesses momentos aí. A honra é minha estar com vocês sabem disso, né? Vocês são feras, vocês são de outro nível. E valorizar os amigos, tá, gente? Eu acho que nesse momento difícil a gente para pra pensar também, né? Aqui nessa aula aí, mais do que excelentes profissionais, aqui eu tenho amigos, né? Amigos que eu confio, né? Não só para momentos como esse, mas para a minha vida mesmo, né? Então, acho que mais do que a gente ficou um tempo antes da gente entrar aqui na gravação, a gente ficou um tempo conversando à toa, conversando coisa nossa, né? Da vida, coisa que a gente gosta, que tem em comum, né? Coisa do cotidiano, né? Mais o Lucas, a gente gosta de Fórmula 1, a gente ficou falando de Fórmula 1 um pouquinho, o professor Anderson, a gente precisou esperar ele um pouquinho chegar, a gente foi batendo papo e conversou um pouquinho. Então, acho que é isso, gente, é valorizar as amizades, valorizar a família. E, assim, não é fácil o momento, né? Enquanto a gente está, o professor Lucas estava falando, eu entrei aqui, e como ele disse, né? Eu entrei aqui involuntariamente numa página aqui e me deparei com que hoje nós atingimos a marca de 300 mil mortes no Brasil, né? Então, assim, né, 24 de março, né, e assim, 301.087, para ser mais exato. Então, gente, é quase a cidade de Anápolis. É quase a cidade de Anápolis que está deixando de existir no Brasil. Então, Brasil. Então, assim, é realmente o momento da gente parar um pouquinho, pensar o que eu estou fazendo, né? E cá entre nós, gente, sim, sinceramente, né, a gente vai, claro, a gente precisa de emprego, a gente precisa, né? Mas nada, eu paro muito desse princípio, né? Nada acontece por acaso, não, gente, no sentido de que eu tô desempregado agora, tá, vai chegar o momento, você vai conseguir seu emprego, você vai conseguir se colocar no mercado de trabalho e vai dar sequência na sua vida, né? Então, e se por algum motivo, né, se acontecer de você for infectado por esse vírus em algum momento, né, confie em Deus
e que a gente vai conseguir superar tudo isso aí, seja você, na sua família, com seus familiares, com as pessoas que você gosta, e valorizar cada momento que a gente tem, né? Na hora que eu abri aqui, que eu vi o número, eu fiquei um pouco assustado, né? Recorde atrás de recorde, né? São 100 mil mortes nos últimos, nas últimas semanas, né? Então, assim, nós estamos agora no momento mais crítico, né? Então, vamos cuidar mesmo, né? A gente olha aí o WhatsApp, as redes sociais, postagem de luto atrás de postagem de luto, né? Daqui a pouco pode ser a gente, infelizmente, né? É uma realidade que a gente está vivendo. A gente precisa ter as nossas atitudes, nossas ações para não deixar que isso aconteça, né? A gente fala muito disso nas aulas, às vezes a gente entra no assunto que é inevitável, conversa sobre isso, né? Hoje mesmo, mais cedo, a gente falando de economia, chegou um momento que a gente falou de Covid, né? O impacto disso. Então, são coisas que estão vinculadas, né? E mesmo deixando isso um pouco para lá, mais uma vez, parabenizar cada um de vocês que estão aqui até o final dessa aula, que é uma videoaula. Até justifiquei com vocês, né? Estou falando aqui especificamente para a turma de assistente administrativo que está em andamento agora no mês de março de 2021, que, né, as aulas online eu faço muita questão, né, de ter o professor Lucas, o professor Anderson com a gente, né, e o fato das aulas de vocês serem à tarde impossibilita deles estarem conosco ao vivo, né, no momento da aula, que seria talvez o ideal, que vocês poderiam perguntar, questionar, mas todas aquelas perguntas que vocês tiverem, vocês podem passar, o professor, eles também têm esse acesso livre, que a gente consegue ir dando dicas e auxiliando vocês, então conto com agradeço a compreensão de vocês de terem topado assistir essa aula, essas aulas gravadas mesmo, né, para a gente ter a contribuição dos professores que, devido às questões de trabalho deles, não poderiam estar ao vivo com a gente no período da tarde, né, período vespertino. Então, mais uma vez, viu, meus irmãos, obrigado pela parceria, obrigado aí pela ajuda, contem com minha amizade, vocês têm um amigo de verdade, que eu sei que eu posso contar com a de vocês. Eu amo muito vocês, estou falando aqui abertamente para todos os alunos verem. E assim, a gente realmente, né, a gente não precisa ter muitos amigos, mas a gente ter amigos verdadeiros é o que importa. E aqui eu tenho dois caras aí que, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, eu sei que eu posso contar com eles aí a todo momento. Então, valorizem as pessoas que estão do lado de vocês, gente. E vamos em frente que o emprego vem, né? Vai ser uma consequência das nossas ações. Fechou? Valeu. Fiquem com Deus. E vamos em frente. Vida que segue.